Queridos irmãos, diletos visitantes, abra comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu lerei este versículo de número 14. Está em Atos, capítulo 16, este versículo de número 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nosso título nesta noite é Cirurgia Espiritual. Exatamente o que acontece aqui no caso da conversão de Lídia. Estas palavras, Lídia, que ouvia Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Queridos amigos, deixe-me dar o contexto destas palavras. É o chamado de Paulo pelo Espírito para ir à região de Macedônia pregar o Evangelho da Graça Redentora. É ali que ele encontra esta mulher e outras pessoas e o Evangelho é proclamado. Isso acontece na sua segunda viagem evangelística ou missionária. E nós lemos aqui alguns detalhes sobre o lugar onde ele foi, ele foi. É chamado de Filipos. Versículo 12, dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Bem, Filipos, uma cidade construída em uma colônia, um belo lugar, muito provida de água, em uma rota comercial muito propícia para a viagem para a Ásia, para a Europa e também para a África, uma cidade bem localizada. Nós já estudamos sobre Filipos no passado, sobre esta cidade, e você já deve ter lido muita coisa a respeito dela. Assim, eu quero apenas recapitular isso. Era uma cidade muito importante daquela região chamada Macedônia. Aquela cidade fazia um ponto de ligação, como eu disse, entre a Ásia e a Europa. E se você trazer para a atualidade, ela se localizava no que hoje é a Turquia. E Lídia era uma região muito importante. Nela, por exemplo, estava o principal centro de mineração de ouro de toda aquela região. Ela era uma dessas cidades coloniais do Brasil, de onde o ouro em sua maior parte era extraído, como a cidade de Goiás, Goiás Velho, na província dos Goiáses, ou como a cidade de Mariana ou de Ouro Preto, entre as que mais extraíam ouro numa região. Assim era Filipos naquela região, o ouro extraído pelos gregos e romanos, e aquela cidade era um ponto importante para a administração dessa extração de ouro. Naquele tempo, ela recebe este nome de Filipos, mas ela tinha um nome anterior a este. Esse nome foi dado após ela ser conquistada por Filipe II, imperador da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande, e em homenagem a ele, o seu nome foi dado a esta província, a esta cidade. Mas antes ela possuía um outro nome, que era Crênides, que significava lugar das fontes. Muitas fontes, muita água. Uma delas é mencionada aqui no versículo 13, no dia de sábado saímos fora das portas, à beira do rio, cidade das fontes, mas nomeada pela conquista de Filipe II como Filipos. Algum tempo depois, os séculos passando, os romanos, a cidade de Roma se levanta em seu grande poder, e aquela cidade, dominada por gregos, porque Filipe grego estabelece ali uma colônia grega, ela é agora tomada pelos romanos e se torna uma colônia romana. Mas nesse período a extração de ouro já havia acabado. Nós estamos falando do século II, ano de 160, mais ou menos, antes de Cristo. É uma cidade muito conhecida na história da humanidade, sobretudo na história europeia. Você já deve ter lido sobre a famosa batalha de Filipos, da cidade de Filipos. Foi ali que Otávio Augusto e Marco Antônio combateram e venceram os assassinos de Júlio César, liderados por Marco Brutus e Caio Longino. Talvez você recorde sobre isso. Ficou na história dos romanos, uma grande batalha. Ali se levantou o novo imperador também. Assim, é uma cidade muito conhecida no contexto europeu, famosa também. E a partir do ano 31, já sob o domínio dos romanos, aquela cidade se torna uma instância de aposentadoria para soldados romanos, veteranos romanos, sobretudo ex-soldados legionários e também os centuriões
Os guardas reais, que aposentados tinham um saldo maior, deixavam a cidade de Roma poluída, barulhenta, para aquela colônia romana tranquila na colina para ali viver. Um desses aposentados, soldados, ex-legionários romanos, é este homem, o carcereiro de Filipe, que nós lemos a partir do versículo de número 27, um homem treinado no exército, um homem duro, um homem frio, que ao chegar naquela cidade foi nomeado como carcereiro da cidade, pela sua experiência de lidar com prisioneiros. E tantos outros estavam ali, todos eram cidadãos romanos, isto é, eles tinham o direito, assim por dizer, o passaporte romano, e muitos direitos que acompanhavam uma cidade afluente, uma cidade bem conhecida, bem localizada, numa colina, um ponto geográfico estratégico. E a visita de Paulo àquela cidade acontece alguns anos depois da sua conversão, em sua segunda viagem missionária. Ele não estava sozinho. Nós lemos no contexto que ele estava acompanhado de Silas, de Timóteo, que é separado aqui no início do capítulo 16, e também de Lucas, o médico Lucas, que é também o escritor de Atos dos Apóstolos. Assim, o que está sendo registrado aqui foi registrado por alguém que esteve lá. E tudo o que acontece no capítulo 16 em diante de Atos, Lucas também é testemunho ocular. Aqui não é a história de alguém que ouviu a respeito de algo, mas do próprio testemunho ocular do evangelista Lucas. Ele não era apóstolo, mas ele estava com o apóstolo Paulo nessa viagem missionária. Muito bem. Possivelmente, Filipos teve a primeira igreja europeia. A primeira igreja no continente europeu foi possivelmente, provavelmente, a cidade de Filipos. Hoje a Turquia, aquela ponte entre a Ásia, não é? E a Europa, ali está a Turquia. E esta cidade de Filipos era esta ponte, era este ponto de conexão entre a Ásia e a Europa. E aqui está o primeiro converso europeu, Lídia, a primeira igreja em todo o continente europeu. O evangelho se espalharia a partir daquela igreja para outras igrejas como Colossos, Tessalônica, Efésios, Corintos. O evangelho seguiria em frente até chegar ao extremo da Europa, a Portugal, a Espanha e Portugal. Ali o evangelho foi pregado, possivelmente Paulo chegou até lá pregando o evangelho. Mas tudo inicia aqui, nesta pequena, conhecida cidade de Filipos. E no versículo 11, então, nós lemos essas palavras, que navegando de Troade, fomos correndo não a pé, mas rápido no barco, em caminho direto para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia romana, e estivemos alguns dias nesta cidade. Bem, o costume do apóstolo Paulo é muito interessante. Nos é dito aqui que no dia de sábado, versículo 13, saímos, isto é Lucas dizendo, ele, Paulo e os demais, fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Bem, este era o costume do apóstolo Paulo em cada nova cidade que ele visitava. Ele ia direto à sinagoga. E na sinagoga ele evangelizava os judeus, pregando a eles que Jesus Cristo é o Messias prometido, desde a lei de Moisés, pelos profetas, arguindo, instando com o poder do Espírito aqueles homens e mulheres a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, não havia sinagoga em Filipos. Nós não lemos sobre homens judeus aqui. E para que uma cidade tivesse uma sinagoga, era necessário que houvesse ali pelo menos 10 homens instruídos na lei de Deus para a formação de uma sinagoga. E nos parece que não havia nem mesmo 10 homens, de tal maneira que as mulheres judias que se encontravam naquela cidade, para adorar o Senhor em oração, deviam sair das portas da cidade, um lugar tranquilo, para fora de uma cidade cheia de ídolos, para a beira de um rio, um lugar tranquilo para orar ao Senhor. Orar ao Senhor, é tudo o que elas faziam. Talvez cantar alguns salmos. A lei não era lida porque não havia os rolos da lei, nem quem ensinasse. Assim elas se reúnem debaixo de uma árvore, na beira de um rio, para adorar ao Deus vivos. Poucos judeus haviam ali. E eles se reuniam então no sabá, no sábado, no dia de descanso, porque não havia sinagoga no dia estabelecido pelo Senhor para adoração. Ali estavam elas. E faziam isso fora da cidade, versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, junto com as demais, fora das portas da cidade, onde se costumava fazer oração, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Não é mencionado homens. Parece que não havia homens judeus naquela cidade. E é para esta cidade, então,
que Paulo e seus companheiros, impelidos pelo Espírito Santo, vão. Uma cidade que eles não conheciam, uma cultura diferente. É claro, eles falavam grego, todos eles. A língua aqui é grego e latim. E o chamado de Paulo é muito interessante, porque nós lemos no versículo 9, que da parte do Senhor ele tem uma visão, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa, vem daí para a Macedônia, da Ásia Menor, para a Macedônia, Europa, e ajuda-nos com o Evangelho, é claro. Um homem macedônio, mas que homem? Qual era o nome dele? Bom, provavelmente nenhum nome, mas alguém que aparentava pela voz, pela vestimenta, pelo olhar, a face, como um macedônio, assim como nós identificamos alguém de um outro país, de uma outra região. Um homem genérico, um macedônio, chamando, da parte do Senhor. Um homem vem a ele. Mas veja, quem ele encontra ao chegar em Filipos? Uma mulher. E no dia seguinte, no sábado, saímos fora, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o seu coração. É uma mulher. Ela ouve o Evangelho. É a primeira a receber ajuda, auxílio do alto aqui. Essas coisas, essas informações se juntam de maneira tão interessante. E nós temos um contexto muito importante para nós aqui. Lídia era esta mulher. Lídia, a primeira conversa na Europa, recebe a ajuda do Espírito, através de Paulo, pela pregação do Evangelho, a primeira alma conversa. E em sua casa, então, se reunirão aqueles que também nasceriam de novo pelo Espírito naquela cidade para onde Paulo foi pregar o Evangelho em Filipe. A congregação, a primeira igreja bíblica do continente europeu seria ali na casa desta irmã, desta senhora. Versículo de número 15: e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Versículo 40: e saindo da prisão, Paulo e Silas entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. A primeira igreja, na casa desta irmã, desta senhora. E muitos estavam ali. Bem, quem era esta mulher Lídia? Pouco nos é dito. O seu nome aparece apenas 3 vezes aqui na Bíblia, neste capítulo, e a última vez no versículo de número 40. Mas muita coisa interessante nos é dita. No versículo 14, nós aprendemos que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia ao Senhor. Bem, ela não era de Filipos, não nascera ali, não era cidadã dali. Ela não era da Europa, ela era de Tiatira, da Ásia Menor. Mas ela havia viajado para a cidade de Filipos, porque nós aprendemos aqui que ela era uma comerciante, vendedora de púrpura. O que era púrpura? Bem, você sabe que púrpura é um espectro da cor entre o azul e o vermelho, né, o roxo. Púrpura é um tingimento para tecido. O que ela fazia era vender tecido púrpuro, uma cor belíssima. Se você já ouviu um tecido de algodão realmente tingido pela púrpura, cor púrpura, banhado na cor púrpura. Púrpura era a cor da realeza, eram os reis, era a realeza que utilizava a cor púrpura. Você se recorda quando os soldados romanos lá no Evangelho vestiram o Senhor Jesus Cristo para malharem o Senhor, colocaram nele um manto púrpura, um manto real. Ali está a cor púrpura, um tecido utilizado pela realeza. E também púrpura era a cor utilizada nas vestimentas sacerdotais. Sacerdotes, realeza, um tecido, uma cor típica, caracterizada da realeza e do sacerdote, as classes mais altas da elite em qualquer daquelas civilizações. E Lídia era uma mulher que banhava esses tecidos nesta cor púrpura e os vendia. E ela foi, claro, para a cidade de Filipos, onde havia muitas pessoas, uma cidade internacional, onde o dinheiro circulava para vender o seu tecido para os alfaiates da região, para as pessoas ricas daquela região, um ponto onde outras pessoas poderiam importar e trazer o seu tecido. Ela vai para lá vender o seu tecido nobre, caro, provavelmente aos alfaiates e aos prósperos romanos. Esse era o seu trabalho. Lídia era uma comerciante, mas ela também era uma mulher
temente a Deus, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela servia a Deus. Bem, ela era uma prosélita. Ela não era judia, ela era uma grega de Tiatira, da Ásia Menor. Mas ela havia abraçado o Deus de Israel, Jeová, e conhecido a fé do povo de Deus, e a lei de Deus, e a revelação de Deus na lei, nos profetas, no Antigo Testamento. E assim ela abraçou sinceramente Deus de Israel. E junto com o povo de Deus que se encontrava naquela cidade, algumas outras mulheres, ela guardava aquele sábado, dia de descanso, para adorar o Senhor. E nós lemos que no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E ali estavam estas mulheres fazendo oração ao Senhor. E Lídia estava, uma prosélita, que abraçara a fé em Deus. Cria em Deus, orava a Deus, guardava a lei, o sábado aqui, um dos aspectos da lei, sendo guardado, nos é ensinado. Mas veja, queridos amigos, não era uma mulher salva. Não era uma mulher convertida. Ela não conhecia a salvação em Jesus Cristo. Uma mulher temente a Deus, que guardava a lei de Deus, mas não conhecia o Salvador, que Deus havia enviado, que nasceu do seu povo, o Redentor, o Messias, o Cristo. Como Cornélio, você se recorda. Lá em Cesareia, aquele general, aquele capitão romano, gentio, que abraçara a religião judaica, a fé no Messias, a fé no Deus verdadeiro, e que cumpria os ditames da religião com sinceridade, ajudava as pessoas e orava ao Senhor como Lídia orava, e as suas orações eram ouvidas por Deus, e as suas boas obras contadas para ele, não como méritos para a salvação, assim também é Lídia, mas ele não conhecia a salvação. E Deus, na sua misericórdia, envia Pedro àquela cidade de Cesareia, na beira do mar, para pregar o Evangelho a Cornélio e dizer a ele: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas no céu. Em memória do Senhor estão as tuas doações e beneficências. Mas lhe falta algo, salvação. Pedro, vai a Cornélio e diga a ele que, apesar da boa pessoa que ele é, o bom religioso que ele continua indo para o inferno porque ele não conhece Jesus Cristo. Exatamente isso que acontece com Lídia aqui. Na grande compaixão e misericórdia do Senhor, ele envia Paulo àquela mulher primeiramente. Ela temia o Deus verdadeiro, ela guardava a lei do Senhor, mas ela não conhecia Jesus Cristo. E, querido amigo, devo lhe dizer isso: crer em Deus não é o suficiente para entrar no céu. E aqui está o exemplo. E estas pessoas, como Lídia e Cornélio, criam com sinceridade, mas elas precisaram ouvir o Evangelho da graça redentora para serem reconciliadas com Deus e salvas. Veja, a crença em Deus não é suficiente. Na verdade, a Bíblia nos diz que até aqueles que são inimigos de Deus creem em sua existência. Lá em Tiago, você se recorda, capítulo 2, versículo 19, estas palavras: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas eles não se arrependem de seus pecados. Deixe-me dizer para você, se você é um amigo do cristianismo, uma pessoa que tem apenas uma fé no Deus verdadeiro, isso não é o suficiente. Isso que nós aprendemos aqui inicialmente no caso de Lídia, assim como de Cornélio. Nós aprendemos também que sinceridade na religião que você pratica, cristã, não é suficiente para abrir as portas do céu. Esta mulher é sincera. Ela ia para fora das portas daquela cidade junto com aquelas outras mulheres para orar ao Senhor de coração. Cornélio orava ao Senhor de coração. Ele era sincero e provavelmente mais religioso do que você e eu juntos, porque veja, era um homem que se organizava para adorar a Deus e guardava o dia do sabá e dava os seus dízimos e cultuava e enviava o seu sacrifício ao templo e fazia tudo o que era necessário e tinha a sua casa conduzida por ele para buscar o Deus vivo. Ele era o tipo de homem que, quando chegava o sábado, ele dizia: família, é hora de desligar a televisão e descansar e dormir, porque amanhã é o sabá do Senhor. E quando amanhã chegasse, atenção, todo mundo dentro do carro para a igreja adorar o Senhor. Ele era um homem sincero,
Era um homem que orava de fato ao Senhor, e muitas vezes nós lemos, mas ainda assim não era uma pessoa salva, ainda assim estava no caminho para a perdição. Você percebe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não é suficiente ter nascido no lar evangélico, ou ter abraçado a religião evangélica, ou fazer o seu melhor, ou cantar na igreja, ou ser sincero em sua visita e no seu serviço para a igreja. É necessário algo mais, e este algo mais é o ponto, é o divisor de água entre morte e vida. Crer no Senhor Jesus Cristo Salvador, ir a Ele em arrependimento, em fé. Sem isso não há salvação. Simplesmente não há salvação. Ela não conhecia o Salvador que Deus enviou. Conhecimento intelectual sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre as doutrinas da fé, também não é suficiente para transformar uma vida. Nos anos 90, o brasileiro que mais conhecia a Bíblia tecnicamente, não é? Termos, palavras, lugares, usava o seu conhecimento para atacar a própria Bíblia e Cristo. Conhecer a teologia, a palavra de Deus como texto religioso, memorizar, saber onde está aquele texto e aquele outro, não é suficiente para lhe perdoar os pecados, para salvar a sua alma. Estar na igreja certa, certíssima, também não é suficiente. Eu deixei uma igreja tão bagunçada, herética, má, onde a Bíblia não é obedecida, não é ensinada, e agora eu sinto que eu estou, deixei aquele partido, estou no melhor partido, deixei aquela igreja, estou na melhor igreja, agora eu estou bem, estou no lugar certo. Isso não é suficiente para abrir a porta do céu. Ela cria do Deus verdadeiro. Ela abandonara todo o panteão greco-romano, miríades de deuses, semideuses, heróis, etc., etc., e abraçou o Deus único, verdadeiro, Jeová, mas ainda assim não estava salva. Não foi suficiente, lhe faltava algo, lhe faltava o Senhor Jesus Cristo, lhe faltava conhecer a obra da cruz, a morte, que Ele pagou no lugar de um pecador para perdoar e reconciliar pecadores com o Deus vivo. Lhe faltava o conhecimento desta verdade. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela deveria entender o que Cristo fez. E entendendo, ela compreenderia que Deus é santo, Ele não pode simplesmente me aceitar porque eu sou sincero em crer nele, porque eu sou fiel em minha igreja e religiosidade, que Deus não pode fechar os olhos para os meus pecados ou varrê-los para baixo do carpete e me aceitar no céu do jeito que eu estou, um pecador lá dentro não convertido. Que Cristo tenha vindo a este mundo, o próprio Deus, tomado um corpo para sentir dor e para morrer e para pagar, nos ensina a gravidade do pecado, a santidade de Deus, a hediondade do pecado, quão sujos, culpados nós somos, por mais sincero que possamos ser. Sem o perdão, sem o verdadeiro arrependimento, a fé no Salvador, nós permanecemos condenados, por mais boas pessoas que sejamos na sociedade para com os outros. Essa é a verdade transmitida aqui. E nós vemos que Paulo prega. Ele prega àquela mulher e às demais que estão ali. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O que foi que ele falou? Bem, não nos é dito as palavras específicas que ele tenha declarado, ensinado. Nós não sabemos o que exatamente ele disse aqui em termos de as palavras específicas, mas nós sabemos sim. Porque quando nós reunimos os relatos, nós recordamos o que Paulo sempre disse ao chegar em uma nova cidade. Seu costume era de chegar em uma sinagoga e ali pregar Cristo Jesus, desde Moisés aos profetas, até o final. Mas ali não havia uma sinagoga, mas haviam pessoas tementes a Deus, e ele se assenta para fazer a mesma coisa. Bem, ele falou sobre o Senhor Jesus Cristo, queridos amigos. Nós podemos imaginar Paulo abrindo, não literalmente um rolo que ele trouxesse, mas declarando aquilo que elas já tinham lido tantas vezes. Ele falou sobre o servo sofredor de Isaías 53. Que Deus enviaria o seu servo, que seria desprezado pelo seu povo, humilhado e sofreria e pagaria por aqueles por quem ele veio morrer.
Ele falou também sobre todas as profecias em Moisés, em Samuel, nos profetas maiores e menores, sobre Cristo, a sua vinda, como ele viria, o que ele faria, que ele veio, e que ele esteve em Israel, e que ele cumpriu todas estas coisas, e que o Messias esperado já veio e morreu e pagou o preço da culpa, do pecado, da redenção, da salvação de pecadores. Ela não sabia disso, ela não conhecia isso, ela não entendia. Ele explicou para ela que o Senhor perdoaria e resgataria alguém através daquela morte, do mérito da vida e da morte do seu amado Filho, o Senhor Jesus. E ela ouvia Paulo. Ele disse também tantas outras coisas, que aquela salvação que Jesus Cristo, o Messias, trouxe a este mundo, não foi somente para os judeus, foi também para os gentios. Isso abriu e tocou o coração daquela mulher, que Ele é o Salvador do mundo, e que a salvação não é somente para os judeus, é o Evangelho da graça redentora a todo pecador arrependido. Ele falou sobre a vinda de Cristo, a salvação, falou sobre a eternidade, o que o perdão traz, uma nova vida, o céu, a esperança gloriosa. Ele certamente falou sobre arrependimento de pecados para com Deus. Ele falou certamente da nova vida que vem com a conversão. Não nos é dito isso, mas está tudo incluso aqui, porque ele pregou Cristo. Aqui é um resumo do que aconteceu, das horas que ele passou ali. Certamente ele fez isso. Mas veja, querido amigo, no versículo 12, no versículo de número 14, nós lemos que conforme ela ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você percebe isso? É muito provável que uma parcela desta audiência esteja apenas ouvindo com os ouvidos e a alma esteja vagando por sobre toda a terra. E o coração esteja insensível pelo amor ao pecado, pensando em todo tipo de coisa e apenas ouvindo para logo sair pelo outro ouvido. Querido irmão, querido amigo, salvação inicia com Deus. Isso se chama soberania de Deus na salvação. Isso significa que por nós mesmos, no estado em que nós encontramos, pessoas mortas jazem em delitos e pecados, nós não conseguimos ressuscitar a nós mesmos, a menos que Deus dê o passo inicial de abrir o entendimento, de sensibilizar o coração. E ela, ouvindo Paulo, o Senhor lhe abriu o coração, partiu, abriu o coração, a cirurgia espiritual, para que entrasse a palavra na compreensão. O coração quer dizer a alma aqui, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por que o coração? Porque fé que conduz à salvação não é apenas uma questão intelectual, apenas da mente. Não é simplesmente uma questão de eu entendo qual é a mensagem do Evangelho, eu compreendo a lógica disso tudo, a narrativa. Não é apenas uma questão intelectual. Nosso problema é mais profundo, é no coração. Lá no Salmo 53, 14, 10, nos é dito que o incrédulo, ele pensa sobre a vida, ele pensa sobre a criação, sobre o que está diante dos olhos dele, e ele diz no seu coração, disse o nécio, o ímpio, o incrédulo no seu coração: realmente Deus não existe, essa conversa fiada para boi dormir. Disse o nécio no seu coração, no coração, porque ele não disse isso na mente, nos pensamentos. Por esta razão, não há argumento contra a verdade da palavra. O Senhor Jesus, a sua existência, a sua obra, o caminho de salvação é irrefutável. Não há intelecto que consiga dominar, reduzir, contradizer esta verdade. E porque eu não consigo contradizer, porque a voz de Deus está em minha consciência, Ele inscreveu em mim, é o instinto de que Ele existe, o meu intelecto olha a natureza, eu sei que há um Criador, assim eu preciso, para me afastar de Deus, dizer no meu coração: eu prefiro que Deus não exista. O que é o ateísmo? Senão uma mentira do coração crida pela mente. O coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Quer dizer que ele engana.
Ele diz mentiras à tua mente. Ele te diz, está tudo bem, querido amigo. Não precisa tremer e se preocupar diante dessa mensagem. Ela vai acabar logo logo, daqui a pouco você liga a televisão, volta à realidade do dia, a vida é aquilo ali. Ele está mentindo para você. E a tua vida, como a minha, irá acabar muito em breve, então o juízo na presença do Senhor. E o coração diz outra coisa, não, você já tem feito o teu melhor, já está na igreja, tudo bem, buscar o Senhor de verdade mais para frente, ainda outras coisas que você precisa experimentar. Ele está mentindo, lhe enganando, perverso, mau, esse coração não regenerado. Por isso o Senhor precisou abrir o coração desta mulher, para receber a verdade que de outra maneira o intelecto rejeitaria. É verdade tudo isso, mas eu quero viver a minha vida, os meus pecados, da maneira como eu estou. Eu quero dizer a Deus como eu vou adorar, quando adorar e o que eu quero nesse mundo. Eu quero a minha própria religião criada por mim. O coração é assim. Por isso Deus precisa agir primeiro. Eu ouço a palavra de Deus, eu sei que isso é verdade, mas eu não vou buscar muito. Eu estou ali na igreja por alguma outra razão, algum outro interesse. A mente é enganada por esse coração. Está tudo bem, querido amigo. Ouvindo alguns homens que às vezes ficam sentados ali na porta de casa, tomando uma biritinha. Um deles me viu chegar e sabe que eu era pastor. Lá o pastor lá. Aí ele iria xingar para brincar. Aí o outro falou, não, xinga pastor não, que vai para o inferno. E o outro disse, não existe inferno, ninguém vai para o inferno. É o que o coração diz. Para, vamos viver unidos. Vamos acabar com essa história que nos divide. Você pode pensar assim junto comigo. Não existe céu em cima, nem inferno lá embaixo. A humanidade pode se unir. Imagine que não haja o céu. Imagine que não haja o inferno. Cante comigo isso. Junte-se ao meu coração, coração a coração, nesta mentira satânica, conduzindo milhões de vidas à condenação eterna. O coração é enganoso, ele é controlado por Satanás. É um coração morto, é um coração duro, é uma arma, um instrumento de Satanás dentro de você, dentro de mim, antes da conversão. Nós achamos que Satanás está lá longe. Não, ele tem um amigo aqui, ele tem um parceiro aqui dentro de nós. Um coração enganoso, porque ele é o enganoso, o pai da mentira. Aqui está o seu coração. Esse foi o primeiro presente que Satanás nos deu. Presente de aniversário de nascimento. Lá no início, aqui está, morte, um coração pecaminoso, para se afastar do Deus vivo. Faça o teu coração te diz, filho, filha. Seja guiado pelo teu coração, coração mentiroso e mau. Seja guiado por um assassino, por um mentiroso. Você diria isso para teu filho e tua filha. É o que nós dizemos, cantamos, pensamos. Por isso Deus precisou lidar com o coração de Lídia, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo estava dizendo. Antes da conversão, nosso coração está fechado. Fechado para a verdade. Nós já fechamos com o mundo, não é? Já lacramos com o mundo, está fechado. Eu já decidi o que eu quero dessa vida. Eu quero esse mundo, quero prazer, desde o nascimento, trancado. E eu não posso entender a palavra de Deus. Está fechado, a luz da verdade não entra ali, eu não compreendo. Eu culpo a Deus, esse Deus, olha aí quanta miséria esse Deus. Estava sentado no barbeiro um tempo atrás, muito tempo atrás, a propósito, e ele reclamando ali, você crê em Deus? É esse Deus aí, olha quanta miséria. Ele estava em uma rixa com Deus, mas eu tive que dizer a ele que ele irá perder. O coração está fechado. E eu olho a natureza tão intrincada, tão bela, e eu simplesmente não consigo ver a assinatura do Criador. Eu não consigo entender se há um design, se há uma ordem, porque tem uma mente por trás. Meu coração está fechado porque eu não quero crer. Porque se eu crer que é um Deus pessoal, um Criador, então significa que Ele foi criado por Ele, eu pertenço a Ele, a imagem dEle está em mim, eu devo a Ele, Ele me irá trazer a prestar contas. Meu coração está fechado.
E antes da conversão, quando nós ouvíamos sobre o Senhor Jesus, isso não nos tocava. Era apenas um homem religioso do passado, um profeta, um revolucionário, o primeiro comunista da história, um hippie que andava para cima e para baixo, de cabelão. Para mim, Cristo era isso. A sua glória não chegava a mim, cheia de graça e verdade, porque meu coração estava fechado contra Ele. Eu não podia sentir, ouvir, nada, cego. Deus precisou abrir o meu coração, e foi o que Ele fez com Lídia. E eu tenho certeza que quando Ele abriu o coração desta mulher, então aberto, ela pôde ver pela primeira vez dentro do seu próprio coração, e deve ter sido assustador. E deve ter sido horrível, amedrontador, tenebroso. Ela viu a multidão dos seus pecados. Ela viu a raiz, os motivos maus por trás das, entre aspas, boas coisas que ela fez. E ali dentro do seu coração ela viu um ídolo que ela construiu chamado cobiça, grana, riqueza, estar no meio social, ser conhecido, ter dinheiro, vestir bem, comer bem. Sabe, é isso que eu quero, eu cobiço, eu quero isso. Eu estou construindo a minha vida nisso, deixei tudo para trás para alcançar tudo isso. Deus abriu o coração, colocou um espelho diante dela. Satisfação moral, material é o que guia a minha vida. Quero ser grande, quero ter um nome, um grande empresário, um grande isso, um grande aquilo. Deus está aí para me ajudar. Claro, Ele é real, não quero ofender, mas está aí para me ajudar. Deus abriu o coração. Há muitos anos atrás, provavelmente aos 17 anos de idade, Deus abriu o meu coração. E tendo lido a palavra de Deus tantas vezes, no Evangelho de João, 1 João na verdade, li um versículo que eu tinha lido uma dúzia de vezes, mas naquele momento é como se eu tivesse lido pela primeira vez e entendido. Deus abriu o meu entendimento. E o texto diz assim, 1 João 3, 6 e 9, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. E ali eu me vi, um praticante do pecado, na mente, no coração, nas ações, no pensamento. E eu comecei a ouvir com atenção essa palavra que me constrangia, até que pela misericórdia de Deus fui levado a um lugar de arrependimento verdadeiro aos pés de Cristo. Eu cria que eu tinha ido a Cristo, mas eu tinha só ido à frente, levantado a mão e aceitado. Eu nunca fui a Cristo em arrependimento e fé. Ele precisou abrir o meu coração. E quando Ele abriu, querido amigo, não consigo ilustrar isso. Ontem, por conta de um bueiro entupido no porão da casa, começou a infiltrar água do esgoto. Precisei chamar a SEASA, a Sabesp, foi lá, falou, olha, é um esgoto que deve estar entupido aqui. E havia a tampa do bueiro ali no meio da rua, porque o esgoto passa pelo meio da rua, pegou uma picareta, levantou aquela tampa e falou, vem cá. E eu fui. E quando aquela tampa foi aberta, querido amigo, eu não quero descrever para você o que eu vi. E quantas horas eu fiquei sem beber água, sem comer nada, porque foi aberto o que estava oculto. E você crê que, embora esta fachada bela de sinceridade, conhecimento, quando os segredos do teu coração forem abertos diante de Deus na eternidade, você poderá dialogar com Deus. Quando o cheiro horrível subir as narinas do Senhor, e a podridão dos ratos e vermes e baratas e do pecado, da cobiça, da malícia, as centenas de milhares de livros de romance pornográfico, e quantos cadáveres de pessoas você assassinou em tua mente, e quanto orgulho e tudo aquilo que é horrível e fétido diante de Deus, você imagina que Ele pode te receber no céu, porque você crê na palavra, é uma pessoa sincera, sem que este esgoto seja limpado primeiro pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Simplesmente porque eu levantei a mão, fui na frente, eu fui batizado, me juntei a alguma igreja. Ele precisou abrir, tirar a tampa do esgoto. E tudo desmoronou ali para ela. E a salvação de uma alma começa assim, o Senhor abre os nossos olhos. Então, quando Ele abre,
e nos faz ver a verdade sobre nós mesmos e a verdade sobre Ele como um santo e eterno Deus, sabe o que acontece? Ele não nos lança fora, porque a boa obra que Ele inicia em uma alma, Ele continua. Imediatamente eu desejo ouvir e compreender quão pecador eu sou, entender o que é esta salvação que Deus proveu. E é exatamente isso que está acontecendo ali. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Antes ela ouvia, talvez como muitas pessoas, eu vou ouvir o pastor, eu vou ouvir, estou ouvindo no rádio uma mensagem, ouvindo, mas eu não estou atentando para a gravidade. Mas quando ele abre o coração, então nós ouvimos com atenção o Evangelho. Esta mensagem se torna questão de vida ou morte para mim. Paulo fala sobre crer com o coração. Não é só com a mente, é com o coração. Se eu creio só com a mente, é possível que eu me esqueça amanhã. Mas quando eu creio com o coração, eu sinto e sei que esta verdade, esta mensagem é urgente, é real, é necessária. Eu ouço com atenção. Quando eu creio com o coração nesta palavra, eu não permito que tudo que eu ouvi no Evangelho, na mensagem do Evangelho de domingo à noite, seja lavado logo que eu chego em casa e começo a ouvir isso, assistir isso, falar sobre isso, esqueci tudo na segunda-feira, não lembro nem o texto, nem o título da mensagem. Quando eu ouço com o coração, isso não me dá descanso, porque a minha vida, a minha condição, eu preciso dessa salvação. Foi isso que aconteceu com ela. Ela ouvia com o coração estava palpitando, ela entendeu que era sobre ela. E ao mesmo tempo ela entendeu que há um Salvador, que ela pode ser perdoada, que a misericórdia, Cristo veio a esse mundo. E ela creu, ela confessou os seus pecados, ela se entregou a Cristo, foi salva, então testemunhou publicamente diante das amigas judeias e dos demais: eu já morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Foi batizada, assim como o carcereiro, assim como Cornélio. O batismo não a salvou, foi Cristo, mas publicamente ela declarou isso. E aqui estão os frutos da conversão. Aquela mulher egoísta, ricaça, é claro, não é pecado ter dinheiro, mas aquela mulher que tudo que tinha pelo seu trabalho, sua habilidade, era para si mesmo, para ornar sua casa maravilhosamente e ostentar sua riqueza, vestida belamente, ricamente, esplendorosamente, e andar com aquela postura típica de quem está acostumado com dinheiro, com o nariz assim, um tanto prepotente, tudo aquilo desmorona. E aquela casa maravilhosa, que só os pés dela e de gente rica entrava ali, agora para o povo de Deus se reunir. Sabe quem estava lá, adorando a Deus com ela agora? Esta jovem demoníaca, do versículo 27 em diante. E sabe quem mais foi para aquela casa que nunca pisaria ali? Aquele homem maligno, mau, duro, assassino, carcereiro de Filipe. E tantas outras pessoas, o que ela usava para sua vanglória, seus bens, sua casa, agora entregue ao Senhor. Este é o maior sinal de uma verdadeira conversão, que aquilo que era utilizado para o pecado agora é utilizado para Deus. Você lembra daquela mulher prostituta, pecadora, segundo os fariseus, que vem a Cristo por trás aos seus pés, e chora, e beija, e lava, e derrama unguento? Era uma prostituta, ela usou tudo que ela usava para o pecado agora para servir a Cristo. Aqueles lábios agora para beijar os pés de Cristo, aquelas lágrimas para lavar os seus pés, seus cabelos que eram adornados para atrair e enganar, para limpar os pés de Cristo, estar com Ele. E quando Ele ressuscita, é a primeira a estar lá no sepulcro. E aqui está esta mulher transformada. Lídia, não é mais somente minha vida, meu destino, meus bens, meu tempo, meu recurso. Desapegou-se das coisas terrenas. Uma mulher egocêntrica tornou-se uma pessoa hospitaleira. E depois que foi batizada, ela e sua casa, outros creram, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa para adorar, para cultuar, para ensinar, hospedem-se ali. E nos constrangeu-se positivamente a ir. Hospitalidade, humildade, estar com pessoas simples, pobres, salvas por Cristo. Ela abriu as portas, queridos. Mas primeiro Deus precisou abrir o seu coração. Deus abriu o seu coração e ela abriu então a porta do seu lar.
Verdadeira mudança interna é só após a conversão. Paz é um produto da conversão. Pureza, vitória contra o pecado é um produto da conversão. A idolatria materialística derrubada é um produto da conversão. Um bom temperamento, não mais o caráter colérico, é um produto da conversão. Ela primeiro abriu seu coração, Deus abriu o coração dela. Então ela abre as suas portas para o reino de Deus, para viver para Cristo. Uma nova vida. Não mais apenas crença em Deus, mas eu não conheço por experiência este Deus. Não mais apenas bons sentimentos e emoções, mas eu não conheço Deus em minha alma, salvo, transformado, limpo. Nada disso. Uma nova vida. Não mais a mistura entre Deus e esse mundo, tentando unir coisas incompatíveis, mas agora uma vida para o Senhor. Conversão é assim. Conversão é regeneração. E esta regeneração é realizada por Deus. E eu devo pedir a Ele e clamar a Ele: Senhor, abre o meu coração, me faz ver quão pecador eu sou, e me faz entender o teu amor tão grande que eu posso ir ao Senhor e que eu devo ir envergonhado, temeroso, mas crendo para ser salvo. Tudo aqui descrito. E depois de ter abençoado esta mulher de tal forma, então o Senhor a recebeu na eternidade. E aqueles que nasceram de novo um dia irão vê-la e conversar com ela, irão se maravilhar que o que aconteceu com ela também aconteceu com eles, e ela ficará maravilhada, e todos ali louvarão ao Senhor. Querido amigo, se você não sente estas coisas, e se o fel do cinismo, da incredulidade domina o teu coração, então comece fazendo isso: Senhor, derrete a gordura do orgulho que torna insensível o meu coração. Abre o meu coração, eu sei que coisas horríveis eu verei, mas faz-me sentir, entender o amor do Salvador. Leva-me a Cristo. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus bendito e Pai de misericórdias, graças te damos pelo registro da tua salvação em tantas vidas na tua palavra e em nossa própria história. Testemunho do teu poder de transformar completamente vidas, resgatando-as, lavando-as e fazendo aquilo que é impossível ao ser humano, transformando-as no caráter, dando o céu e a vida eterna. Graças te damos também pelo teu Espírito que ainda opera neste mundo, pelo teu Evangelho, que é este chamado para viver, pela salvação que é gratuita, comprada e dada por Cristo, e que todo pecador, por mais vil e duro e manchado e rebelde que seja, reconhecendo o Senhor, sua perdição, e indo a Cristo, será recebido, perdoado e transformado. Graças te damos nesta noite pelo teu santo Evangelho. Vem e atrai almas ao teu amado Filho, e abre o coração e leva-os a Cristo, e lava e salva e transforma para a glória do teu próprio nome, ó Senhor Jesus. Nós clamamos, ó Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, e para o teu louvor oramos. Amém.